Bom, cara, um dos vídeos mais pedidos do canal, hoje eu vou montar elenco da Atalanta, no caso eu vou melhorar o elenco atual da Atalanta, falar que tipo de problema eles têm e propor soluções durante o vídeo. Esse time de Gasperini que ganhou uma Europa League na outra época e hoje perdeu algumas figuras muito importantes desse time, então vamos ver que tipo de solução a gente tem hoje dentro do elenco e dentro do mercado para que torne esse time ainda melhor, continuar cada vez mais competitivo. Essa é a proposta do vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, antes de eu falar, né, sobre esse elenco da Atalanta, que questões eles têm, quais os problemas e quais as possíveis soluções, eu acho que a gente tem que contextualizar vocês quem é a Atalanta. E a Atalanta não tem grande histórico campeão na nossa liga italiana, não é um time com muito dinheiro, e por que um time que não tem tanto dinheiro e não tem tanta coisa se tornou um time tão grande? Inclusive, quando eu era moleque, a Atalanta realmente, nossa, era um time padrão, assim, tipo assim, aquele time de meio de tabela, tipo o Palermo, né? E hoje em dia ele começou a se equiparar a, sei lá, uma Roma. Hoje estão, tipo, próximos como time. É assustador, ok? É um time que valorizou demais nos últimos anos. Isso aqui é o belo trabalho de scouting da Atalanta, cara. E isso é interessante porque a Atalanta, ela é meio que o Brighton da Itália. Só que imagine que o Brighton, ele começou muitos anos atrás. É basicamente isso, o projeto parecido, eles fazem coisas parecidas. Só que a Atalanta, ela tem um patamar um pouquinho menor, né? Ela tem, tipo, uma expressão menor, assim, pra fazer isso que o Brighton faz na Premier League. Conseguir vender os jogadores por valores absurdos. Não, a Atalanta, ela tem um pezinho mais atrás, mas ela sempre tá comprando jovens e vendendo por valores ali interessantes. Ela faz esse trabalho muito bem. Atualmente saiu algumas figuras aí, inclusive os maiores problemas essas figuras que saíram. Figuras como Cup Miners, né, que eles perderam, infelizmente, e acaba, obviamente, ferrando com todo o esquema. Ele era um jogador, acho que um dos principais ali. E outras figuras, né, que eles vêm perdendo nos últimos anos, mas sempre repondo bem. A gente tem o nome de Gianluca Scamacca, que é um scouting que eu tinha na minha cabeça. Eu nunca falei tanto aqui no canal do YouTube, mas, por exemplo, com meu irmão, que ele é torcedor do Manchester United, eu sempre falei com ele que o Manchester devia ir atrás de Scamacca, que era um puta jogador que poderia agregar muito ao time, e eu via talento nele pra ser de um time grande e tudo mais, e muita gente falava que eu tava falando besteira, inclusive quando eu falava em rede social, e depois que ele foi pra Atalanta ficou claro isso, quanto ele é bom, cara. Outro cara que eu citei muito foi Ademola Lookman, há muitos anos já que eu venho falando dele, digamos assim, nas redes sociais. A galera sempre falando da passagem dele passada, que ele não era bom, e vocês viram o que ele fez na última Europa League, né? Então a estrutura base, quando eu olho aqui pro time da Atalanta, ela é muito sólida, o que dificultaria muito de eu fazer essa coisa de montar o elenco aqui e mostrar pra vocês, porque tem uma base muito sólida aqui, não tem muito o que modificar. Mas tudo pode melhorar e claramente a Atalanta precisa de algumas soluções que, inclusive, durante o vídeo eu vou falar sobre elas. Ó. Então a Atalanta vive algumas questões dessas percas, precisam de reposições, percas importantes. Mas a Atalanta fez um belo trabalho aqui e talvez eu nem precisasse fazer muita coisa. Mas o interessante é que eu vou poder conversar sobre alguns jogadores da Atalanta um pouco mais à frente, ok? Então eu espero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. É basicamente isso. Agora, deixa eu mostrar pra vocês o elenco montado e o que eu posso fazer aqui pra melhorar algo que já é muito bom e que já tá no seu limite, né? Porque a Atalanta, lembrando, ela não paga gigantescos salários, ela não é um time extremamente rico. Então ela tem que fazer um trabalho muito bom nessa área de achar o jogador certo, encaixa no valor e também na transferência não ser muito cara para eles poderem revender depois. Vamos lá. Bom, cá estou eu com o elenco montado e vocês podem notar que não tem muitas modificações, até porque não tem tanto o que fazer, mas eu trouxe o máximo que eu pude aqui, jogadores que se encaixariam na questão do preço, também na questão de encaixe com o treinador. Vou falar sobre a questão de alguns jogadores que eles vivem aqui, né? Caso de Nuno Santos, vem do nosso querido Sporting. Vamos explicar aqui como é que tudo isso aqui vai funcionar. Primeiro, uma coisa que eu tenho que falar é que o Atalanta é um time muito preocupado com físico, velocidade e marcação. É um time que exige muito do jogador, muito mesmo nessa parte. Todo mundo tem que saber marcar. E tem um cara bem frouxo aqui nisso, mas eu vou chegar mais à frente pra falar dele, cara. Mas aqui na primeira parte a gente tem o nosso querido goleiro Karneščák, acho que é assim que pronuncia. Rui Patrício na segunda opção. Rui Patrício é um goleiro aí de muitíssimo tempo, já tá bem mais velho. Não gosto muito dele atualmente, eu acho que é um goleiro que tá quase aposentado, mas pra uma temporadinha dá, viu? Depois eles vão ter que trazer mais um cara. Nós temos nosso querido Džincic e Isaac Ren na reserva dele. Temos Scalvini e Godfrey na direita pela zaga. E na esquerda da zaga eu trouxe o nome de Lucumi do Bolonha, além da reserva de Kolasinac. E eu acho que só um zagueiro adicionado aqui pra esquerda do campo já é o suficiente
suficiente. Scalvini é um talento daqueles, cara, eu acho que o futuro dele ainda é muito positivo no meu ponto de vista. Ele deu uma pequena estagnada aí, mas daqui a pouco ele volta. Daqui a pouco ele volta, sofrendo com algumas questões. Daqui a pouco ele tá de volta aí em campo, jogando demais. É um jogadoraço, o maior talento que a gente tem aqui. E lembrando que Scalvini pode fazer qualquer uma dessas posições, ok? Ele tanto faz a posição que você bota ele na zaga. Bom, cara, na lateral direita, né, na meia direita, nós temos Belanova e Zappacosta. É uma natureza que Belanova que chegou nessa última janela bata Zappacosta depois de 2 anos, ok? Um jogador talentoso, bonzinho até. E eu trouxe Nuno Santos e temos nosso querido Ruggeri, que é um jogador muito bom. Bom, mas pra mim Nuno Santos é um pouquinho melhor. Nuno Santos é mais agressivo, jogador mais ofensivo, que gosta de ter uma chegada mais à frente. Inclusive um dos motivos pelo qual o treinador do esporte muitas vezes acaba deixando ele de fora em jogos importantes, porque Nuno Santos não marca tão bem e não tem tanta preocupação com isso, mas ele tem um bom físico, o que é o suficiente. Gasperini pode instruir ele o suficiente pra melhorar o nível de marcação dele, até porque o Atalanta explora muito uma marcação-pressão individual, né? Os jogadores se disposicionando pra marcar, coisa que vocês vão notar muito na Atalanta. Eu tinha muito preocupado com isso e se vocês notarem esse elenco todo que eu montei, tem muito essa questão física. Eu trouxe jogadores que correm muito bem, que conseguem desarmar o adversário, que tem boas características nessa parte. O Santos é o mais fraco, mas é um jogador mais acessível em questão de preço. Em questão da entrega em campo é bizarra, ele é muito bom, cara, ele é muito talentoso. Ele só botou o Ruggeri aqui no banco neste elenco, porque eu acredito em Nuno Santos de verdade, ok? Por isso que ele está aqui. Nós temos aqui no meio de campo, os dois meias são... Não dá pra dizer que os dois são primeiro volante, tem um primeiro volante sim, e um segundo volante, mas é que eles se disposicionam muito, então acaba criando certas questões aqui, eles não têm uma disciplina tão grande com isso. Eu acho que o mais disciplinado do time vai ser sempre Dean City, né? Ele que tá sempre bem posicionado, mas é difícil de explicar essa parte, ok? Não é, são 2 segundos volantes, depende da fase do jogo, mas eles têm mais liberdade do que seria o normal de um meio de campo. E nós temos a figura de Ederson e Passali, aqui os meias centrais. Passali tem um físico interessante até pra fazer essa função e faz bem, eu gostei do que eu vi, mas claro, o Ederson seria muito importante aqui, e inclusive é um dos jogadores mais incríveis que eu já vi em atividade. Fisicamente uma máquina, corre muito, muito forte, desarma com muita facilidade, é um jogador excepcional assim, que eu não entendo porque a seleção brasileira não o utiliza. É estranho porque é um perfil raríssimo no futebol, é um cara que consegue entregar coisas na parte defensiva, na parte física do campo que não temos atualmente na nossa seleção. Eu acho que aqui na primeira volância, digamos assim, nós temos um nome que é desconhecido pra caramba, é o nome de Gerd Schutten, e na reserva dele tem Martin The Room, que também é holandês. 2 holandeses aqui. Schutter eu já falei aqui no canal. E cada vez mais eu tô mais apaixonado pelo futebol que ele pratica em campo, cara. É um primeiro volante extremamente seguro. Um físico muito bom também, que traz essa parte. E que vai conseguir cumprir esse papel com maestria. Na seleção da Holanda mesmo, ele conseguiu ganhar o espaço dele com tanta disputa, né? Tem muito jogador talentoso lá. E ele tá com espaço lá quase como titular absoluto. Joga muito bem quando joga. E, cara, é um cara que voa na Holanda, voa na Champions League, voa na seleção, voa no PSV, cara. É uma máquina. E o moleque já jogou também na Série A italiana, então ele já sabe exatamente o que vai ser. É um nome perfeito para Atalanta nesse momento. Subindo mais acima do campo, nós temos, obviamente, essas 3 figuras de ação do time, que são titulares. De Ketelaere tá jogando muito na Atalanta. Nós temos o nome de Lookman também voando aí, protagonista da última Europa League, ok? Ele foi protagonista aí, fez os gols importantes aí. É um cara que tem praticado um futebol absurdo, muito bom mesmo. É um jogador assim que eu não tenho palavras para descrever. De Ketelaere é bom, Lookman é quase um craque, digamos assim, cara. E nas mudanças que a gente vê nas reservas, né? Eu vou falar sobre eles aqui, mas primeiro eu tenho que falar de Scamacca e Retegui. Cara, Scamacca é um dos nobres com maior qualidade técnica que eu já vi, cara. E ele é tipo um Harry Kane italiano. E quando eu falo isso, eu não tô falando que ele é bom igual Harry Kane. Eu tô falando que ele tem o perfil de Harry Kane, ele faz praticamente a mesma coisa. É aquele 9 que consegue dropar pro meio de campo, fazer passo progressivo, fazer tabela, fazer parede. É muito inteligente. O homem é inteligente e finaliza muito bem de fora e dentro da área, com a presença física maravilhosa, consegue empurrar a marcação. É um 9 de área assim que eu não sei explicar o que ele tá fazendo na Atalanta. A minha dúvida é por que deixaram Scamacca jogar na Atalanta? Eu me pergunto e eu espero que um dia isso aqui seja respondido. Provavelmente o que é o melhor centroavante italiano em atividade. Em segundo lugar nós temos o nome de Retegui, que eu coloquei no elenco da Roma. Eu não entendo porque a Roma não foi atrás. Retegui inclusive tá jogando muito bem atualmente. Não é o melhor plano do treinador, inclusive ele tem que fazer modificações, né? O 3-4-3 normalmente é o plano principal, mas ele também pode usar o 3-4-1-2. E Retegui ele tem entrado nesse 3-4-3 ali bem centralizado, não entrega tanto na parte criativa e é algo que faz falta pro jogo de Gasperini. Scamacca trazia uma
mais assim pra parte criativa, que faz muito bem a Atalanta. Reteg não vai trazer, mas Reteg é um excelente camisa 9 também. Não vai durar muito tempo aqui, eu acho que ele vai ter que ser vendido muito em breve. É uma máquina também. Nós temos aqui na esquerda do campo o nome de Ademola Lookman. Na reserva, pra trazer um cara para o nível desse cara, eu trouxe Pedro Gonçalves, nosso querido Pote do Sporting. Um jogador que é difícil de explicar, mas ele é mais um AM, né? Ele não é tão um SA como o Lookman, que é um atacante. Mas claramente o Lookman atua como AM também, né? Mas Pedro Gonçalves é mais CM AM, Lookman é mais AM SA, né? Meia atacante barra segundo atacante, enquanto o Pedro Gonçalves é meia central barra meia atacante, ok? Eu acho que essa é a grande diferença entre os dois. Pedro Gonçalves vai trazer claramente um a mais em outra parte que o Lookman não traz, que é na parte defensiva, e não vai ter o perigo de gol deles, mas é um jogador que não deixa nem um pouquinho a desejar. Vai ser caro, provavelmente o mais caro daqui, mas é uma opção que, cara, compre um monte de funções aqui, que ele pode inclusive jogar em mais posições que essas que eu coloquei, e é um jogador excepcional. Pedro Gonçalves é maravilhoso, cara. Por último, o último nome que sobrou é Lazar Samardzic. Eu quase o tirei daqui, ele tá emprestado atualmente. Eu gosto dele, eu acho ele super talentoso, mas ele é muito limitado, porque diferente de nosso querido Cup Miners, apesar dele ter características parecidas, ele não traz essa segurança de gols, principalmente, e também não traz segurança na parte de trás. Então ele pode ser utilizado no lugar de Pulisic e Ederson, só que ele vai deixar a desejar na parte defensiva. E é um jogador que, assim como o Ryan Cherki, ele é um jogador que deixa muitos problemas nessa parte de defender bem, e vai dar um trabalho pro treinador treinar ele nessa parte. Eu realmente não gosto muito da pouca coisa que ele entrega nessa posição, cara, mas apesar disso ele é muito talentoso e barato. Samardzic eu tava de olho há muito tempo já tava pra outros elencos, e a Atalanta faz um movimento interessante. Eu particularmente gostei, cara. Então é isso aqui, rapaziada. Pra quem me pediu tanto, essas são as modificações que eu posso trazer. Dei um puta de um trabalho pra fazer isso aqui. Eu montei esse elenco umas 9 vezes diferente, porque a Atalanta tava mudando os planos toda hora. Hoje eu consegui chegar num veredito aqui, achar algumas soluções. Demorou, mas eu consegui, ok? Espero que tenha ficado claro que quando o Reteg entra em campo, muda a característica do time, porque eles perdem mais um jogador no jogo de posse. É basicamente isso, cara. Não vou explicar tanto o esquema tático, mas é bem simples de entender, cara. São dois jogadores aqui jogando por dentro, eles podem jogar como atacantes por dentro, a depender do time, ou como AMs, batendo mais no meio de campo e construindo. O 9 fica mais centralizado, dependendo do 9 que tem, mas se for escamar, ele consegue dropar pra poder ajudar a armar e quem sabe botar até Decathlon Lookman na cara do gol. Aqui, quando a gente olha para as nossas laterais, o lateral ele é um lateral que tem muita preocupação defensiva, não chega a ser extrema e não chega a ser um negócio absurdo, mas tem. Mas o lateral acaba chegando na área em alguns momentos, que vai ser muito bom para Nuno Santos, que muitas das vezes acaba ficando extremamente preso em armadilhas, funções táticas a serem cumpridas no esporte, né? Que é um pouquinho mais limitado nessa parte. Obviamente, os meias, eles têm muito mais liberdade para se movimentar e fica pela zaga aí, cumprir o resto desse papel. E esse aqui é o mais bem posicionado, em uma posição que é difícil de ser feita, cara. Talvez Jin City não seja o suficiente aí pro futuro, até pela idade dele, ok? Acho que é uma explicação bem basiquinha do jogo dele. Explica tudo, mas é mais que o suficiente. E o goleiro, ele é goleiro, cara. É isso, não tem muito segredo. E Karnecek é um jovem aí que vai brigar pela vaga de titular da Itália aí no futuro. Mas ó, vai ficar na sombra aí do nosso querido Di Gregório. Enfim, cara, pro vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like. Se possível, compartilhar esse vídeo comigo seu. Vai ajudar muito aqui este canal. E é mais que o suficiente, precisa de mais nada. Não precisa do seu dinheiro, eu só preciso do seu apoio aqui neste canal. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui e todo mundo que comenta nesses vídeos aí, a galera fiel do canal que tá sempre nas estreias, que tá sempre ajudando o canal. Muito obrigado a todos vocês. O canal não seria possível sem a presença de todos vocês aqui diariamente. Me dá ânimo pra poder continuar fazendo isso aqui, cara, cada vez melhor. Então eu espero que você tenha gostado deste vídeo. É isso. Tchau.